turma, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de História. E hoje, para finalizar o nosso conteúdo, nós vamos estudar sobre os holandeses no Brasil. Vamos lá? Aqui, nós temos uma imagem da invasão holandesa. Qual o objetivo dos holandeses invadirem o Brasil? Eles tinham como objetivo dominar a produção e o comércio do açúcar, né? Lembra que eu falei que o açúcar naquela época era um bem bem precioso? Então, eles, sabendo desses lucros, sabendo desse comércio, eles resolveram vir para o Brasil e dominar o território brasileiro para comercializar, para explorar esse recurso da época da colonização. Então, eles queriam ampliar os lucros deles. Por isso, eles resolveram invadir o Brasil. E essa invasão dos holandeses, né, eles conseguiram dominar uma capitania brasileira, que foi aí entre 1630 até 1654, eles dominaram a capitania de Pernambuco, a principal produtora de cana-de-açúcar da época. Só que esses holandeses no Brasil, eles trouxeram alguns benefícios, né, durante essa invasão. É claro que eles quiseram se beneficiar, mas eles também contribuíram um pouco aí para o Brasil. Que contribuição foram essas? Eles conseguiram trazer diversos cientistas e também artistas holandeses. Esses cientistas, né, eles tinham vários conhecimentos, eles tinham materiais para estudar diversos pontos do Brasil em que algumas pessoas ainda não tinham conhecimento. Só que nessa história toda se destacaram dois artistas holandeses, que foi Frans Post e Albert Eekhout. Esses dois artistas, eles tiveram um grande destaque no Brasil por suas pinturas. Eles conseguiam perceber coisas, né, perceber detalhes que outros artistas ainda não tinham percebido. E aqui nós temos a imagem de uma contracapa de uma obra de Willem Piso e George Marcgraf. Essa é uma obra de 1648, por título História Natural do Brasil. Nesse livro, né, eles relatam diversas descobertas que eles tiveram durante esse período de invasão no Brasil, né? Claro que eles invadiram as capitanias que já tinham os seus donatários, né? Eles tiraram o donatário do domínio daquela capitania para obter lucros, né, com a produção do açúcar, mas eles descobriram detalhes do Brasil que ainda não tinham sido descobertos por outros povos, né, pelos outros europeus, sejam os franceses, os portugueses e tudo mais. Agora nós vamos pegar aí a nossa atividade de casa e vocês vão pintar para mim de azul. Qual é a cor da atividade de casa? Azul. Vamos lá. Quais as principais transformações realizadas pelos holandeses no território brasileiro? Então vamos lá. Para eles fazerem essa exploração do território brasileiro, né, dominar aí a capitania de Pernambuco, eles construíram novas estradas, eles construíram, né, repavimentaram algumas estradas, abriram novos caminhos também, com a pavimentação das ruas, construção de de pontes e canais, né, para se atravessar alguns rios e tudo mais. Então, essas foram algumas transformações que os holandeses aí fizeram. Lembra que eu disse que, mesmo eles invadindo, eles conseguiram contribuir de alguma maneira para o território brasileiro? Então, isso aí vocês vão conseguir acompanhar lá na página 301 do livro de vocês. O número 2, entre 1630 e 1654, os holandeses dominaram qual capitania? Qual foi a capitania que a gente conversou que eles dominaram? Isso aí, a capitania de Pernambuco. Com as capitanias hereditárias, o Brasil foi dividido em quantos lotes? Foram 10 lotes? Foram 12 lotes? Foram 15 lotes? Ou foram 18 lotes? Então,
Nós vimos na aula passada que o Brasil ele foi dividido em 15 lotes de terra e 12 eram a quantidade de donatários responsáveis por cuidar desses 15 lotes de terra. Quem eram os donatários? Os donatários eram os nobres, né, que tinham condições e que foram nomeados para tomar conta, né, para levar à frente aquelas capitanias. E esses donatários, eles tinham como objetivo fazer crescer cada capitania, povoar e crescer financeiramente, né, economicamente na época. O que é escambo? Escambo nós estudamos que é a troca de mercadorias, sem envolver o quê? Dinheiro. Eles substituem, eles trocam, né? Por exemplo, eu tenho aqui esse mouse e você tem um celular. Dependendo da nossa necessidade, se a gente acha que um substitui o outro, nós fazemos essa troca, né? Eu te dou o meu mouse e você me dá o seu celular. É uma troca de mercadoria sem haver moeda, né? Sem haver dinheiro. Quem são os sujeitos históricos? Os sujeitos históricos, né, sabemos que são aqueles que fazem parte de uma sociedade. Vocês vão poder aí relembrar nas páginas anteriores que já estudamos. Defina tempo da natureza e B, tempo histórico. Tempo da natureza é aquele que ocorre, né, transcorre sem a nossa vontade. Depende somente da natureza, que é, por exemplo, a nossa idade, né, um tempo da natureza. Já o tempo histórico, ele modifica de acordo com a sociedade. Construções, obras que a sociedade conclui. Então, esse aí é o tempo histórico, né? Vai passando, vai se modificando ruas, paisagens, de acordo com a ação do homem. Número 8. Cite 2 artistas holandeses que mais se destacaram no Brasil por meio de suas pinturas naquela época, né? Foi o que a gente conversou quando eu mostrei aquela pintura. Os que mais tiveram destaque foi Frans Post e Albert Eckhout. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, perguntem por áudio. Qualquer dúvida na atividade, perguntem. Não fiquem com vergonha. Tirem as suas dúvidas, caprichem na letra e não esqueçam de pintar a atividade. Beijinho, beijinho e até mais!